Isso aí. E também tem uma matéria aqui interessante que o Luiz Antônio pautou. Até a Polícia Federal pode entrar na parada. O objetivo é garantir que queda no preço dos combustíveis chegue ao consumidor. Porque, infelizmente, o que vem acontecendo é uma coisa muito translúcida. O que nós estamos percebendo é que quando anuncia-se o aumento do combustível, a coisa começa a funcionar no momento que está falado assim, olha, aumento do combustível a partir da próxima segunda-feira. Na quarta-feira o pessoal já tasca o aumento. Tá bom? Então já começa a vigorar o aumento muito antes de se oficializar. Só o anúncio já é alguma coisa que está em jogo. Agora, quando você anuncia que houve uma queda no combustível, aí a Polícia Federal tem que investigar porque os caras não querem reduzir o preço na bomba, o preço que reduziu no momento que você compra. Eu gostaria até de ouvir o nosso ouvinte, se não precisa muita gente não, mas alguns que gostariam de ver norte, sul, leste, oeste, impostos em cada ponto extremo da cidade, para saber como é que você viu aí essa queda do combustível. Você percebeu que houve uma queda ou pelo contrário, olha, Madá, o combustível diminuiu, eu não senti absolutamente nenhuma queda e pelo contrário, tem alguém até que aumentou o preço. Vai lá. E aí, qual que é a tua visão? 3311-3011, esse é o nosso WhatsApp, preferencialmente por áudio, que a gente bota aqui a tua voz no Jornal da IP, 3311-3011. Sentiu oscilações na bomba, no preço dos combustíveis? Então pede até para o Fernando antecipar as informações, isso, porque assim o ouvinte que está nos acompanhando agora fica mais à vontade para poder, logicamente, emitir a sua opinião a respeito, ou omitir aquilo que ele viu nos postos de gasolina. Emitir aquilo que ele viu nos postos de gasolina. Fernando Ferreira, até a Polícia Federal pode entrar na parada. O objetivo é garantir que a queda no preço dos combustíveis nas refinarias chegue ao consumidor final. Será, Fernando? Bom, a Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, investiguem denúncias sobre práticas anticoncorrenciais nos preços da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Na manifestação que foi enviada aos órgãos, o governo federal cita indícios de que distribuidores e revendedores não repassaram aos consumidores as reduções de preços praticados pelas refinarias entre julho de 24 e junho de 2025. Conforme o levantamento, distribuidores e revendedores reduziram parcialmente os seus preços, oferecendo renda adicional às empresas e causando prejuízo aos clientes dos postos. Olha, que há sacanagem, não tenho nenhuma dúvida. Que o setor não tem nenhuma pressa, nenhuma vontade de repassar a queda de preço para o consumidor final, eu também não tenho dúvida. O setor não tem essa vontade, não faz o mesmo movimento de quando acontece um aumento. Isso está claro. Que o governo vai conseguir fazer alguma coisa? Bobagem, não vai conseguir. Porque nem quando os governos estaduais deram redução do ICMS a partir de uma orientação nacional, porque o seu Jair, vai cair o ICMS. Claro, o ICMS cai no cofre do Estado, não no cofre da União. Então ele deu... Fez cortesia com o chapéu alheio. Cortesia com o chapéu alheio. Deu a esmola, mas que o dinheiro não saía do bolso dele, né? Então, nem naquele momento os governos, porque o Rodrigo Garcia era governador de São Paulo, também tinha interesse em reeleição, fez esse movimento. Nós vamos fiscalizar os postos. Você não pode controlar preço. No mercado de livre iniciativa, no mercado de livre concorrência em que a gente está, você não pode dizer para o dono do boteco quanto ele tem que cobrar pela coxinha. Você não consegue dizer, para a loja de sapato, quanto ela tem que cobrar pela rasteirinha. Então você não consegue dizer ao dono do posto de combustível quanto ele tem que cobrar pelo combustível. O que você pode é tentar investigar se não há ali um arranjo combinado, porque isso fere a livre concorrência. Então uma investigação muito minuciosa. Fora isso, não vai conseguir. Você pode até gerar um certo medinho. O pessoal tá alerta, vai ter fiscalização. Aí você bate foto da Polícia Federal chegando, coletando informações, recolhendo papéis, mas você não vai conseguir controlar na força o preço do combustível. Você vai fazer um ensaio, você vai dizer para a opinião pública que você está tentando fazer alguma coisa, mas não vai conseguir, né? Essa combinação que você falou é chamada de cartel. Isso é para ser fiscalizado regularmente todos os dias.
Eu tenho meus 63 anos e eu convivi com a maior tentativa de controle de preço na fonte que já existiu, que foi o primeiro plano cruzado. Foi uma coisa absurda. Sabe o que aconteceu? Você que tem um pouco mais de idade deve lembrar. Você entrava no supermercado, gente, não tinha nada na gôndola. Ficou uma beleza para se limpar e tirar poeira. Sumiu tudo, sumiu carne, sumiu absolutamente tudo. Por quê? Por causa de uma tentativa de controle imposta de cima para baixo. Porque você tem que aumentar a produtividade, a concorrência aqui embaixo, de maneira que a pessoa lá para cima, o pessoal do comércio, seja obrigado a fazer uma redução para poder concorrer com o cara da portinha ao lado. Fernando, você acredita num outro movimento a partir dessa pressão do governo? Não vejo, eu não vejo não. Para mim isso é história sempre repetida, parece que é mais um capítulo de uma novela que nunca tem fim, né? Infelizmente a gente já viu esse tipo de situação acontecendo, não é a primeira vez. Agora, eu não me recordo em nenhum momento da história onde a gente tem uma condição diferenciada, onde preço se reduz e esse preço não é repassado de forma instantânea. Muito pelo contrário, a gente sempre tem o pessoal se antecipando a aumento, e a gente vê isso acontecendo principalmente na questão dos combustíveis, mas repasse não vejo não. Agora, também não vejo muita eficiência nesse tipo de ação da Polícia Federal. A partir do momento que você tem livre concorrência, você não tem uma tabela específica, você teria, teoricamente, aquele agrado que um cliente poderia ter da empresa, mas parece que isso também é esquecido. Bom, é claro que os motoristas vão dizer que tem que ter ação sim, porque possivelmente não estão sentindo queda no preço, ou estão. Vamos ouvir algumas manifestações, Luquinhas, porque, Luquinha, nosso WhatsApp é isso, né? A reação do ouvinte frente aos assuntos aí importantes no país, e preço do combustível impacta tudo. Né, impacta diretamente o bolso de quem trabalha, o bolso de quem consome, o bolso de quem produz. 3311-3011. Vamos ouvir, Lucas? Vamos, Luiz. Impacta tudo e a todos e olha, parece que não está baixando não. Vamos sentir aí o termômetro que é a nossa audiência. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luquinha. Bom dia, equipes do Jornal da IP. Ô, Madá, como de conhecimento aí, eu sou motorista aplicativo, então a gente roda a cidade toda. Ô, Madá, pelo que eu vi aqui, nenhum posto reduziu o valor. Nenhum. Inclusive até tem alguns postos sem bandeira na cidade que aumentou o valor. Que era 5,9, eu passei, agora está 5,29. Então, não se teve abaixou não, muito pelo contrário, né, Madá? E os outros postos que não subiram também não abaixaram. Manteve-se o mesmo valor. É a minha perspectiva de que eu rodo a cidade toda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Madalena. Bom dia, Mesão. Eu sou da região aqui do Maurício Gale, Roseiras. Acabei de abastecer. Não vi mudança nenhuma, nem para mais, nem para menos. Tudo igual. Saúde e sucesso para todos. Abraço. Bom dia, Luquinha e equipe do Mesão. O posto que eu abasteço fica aqui na Vila Xavier, na Padre Antônio Cesarino. Eles não reduziram o valor. Continua o mesmo valor. Bom dia, Luquinha. Bom dia, pessoal da mesa. Araraquara, eu acho que os postos de combustíveis parece que eles são tudo interligados entre si. Tem uma rede aqui em Araraquara, que eu não vou citar o nome, que você vai num bairro, ele é um preço. Aí você vai no outro bairro, é outro preço. Aí eu cheguei a questionar o frentista outro dia, né? Eu sei que não tem culpa, mas a gente pergunta, né? E ele me disse que o patrão lá naquele lugar tá brigando com uma outra rede, que aqui em Araraquara só tem uma, então ele põe um preço abaixo, então o cara lá ele briga com aquele posto. E aqui no meu bairro aqui ele briga com outro posto. A diferença entre um e o outro é de quase 50 centavos o valor do combustível. É brincadeira, né? Bom, tá aí o descontentamento do consumidor que não sente queda no preço. Agora, quando se anuncia reajuste, quando a coisa é para cima, anunciou hoje, à tarde você pode passar que as bombas já terão sofrido alteração. O governo vai conseguir fazer alguma coisa? Eu acredito que não.
Espero estar enganado, mas eu acho que o governo vai perder também essa batalha. O pessoal está sempre reclamando que muitas vezes tem razão, porque é muita insegurança no setor, hora aumenta, hora diminui. Quer dizer, a situação é difícil. Agora, não pode sempre recair nas costas do consumidor, né? Gozado que sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco, não é verdade? Na verdade, nesse caso, cai para todo mundo, Madalena, porque quando se fala em preço do combustível, não é só para quem abastece para passear. É também o veículo que presta serviço, o custo das empresas. O custo é dividido com toda a sociedade. Por isso que combustível é política estratégica. Por isso que combustível é importante ter uma empresa que seja estatal, que consiga equilibrar as contas e não jogue tudo nas costas do consumidor. Por isso que o governo tem que ensaiar alguns movimentos de vez em quando, porque não é só uma questão de livre concorrência, é uma questão estratégica para a economia nacional. Com um país equilibrado, automaticamente você vai ter consumidor para lhe dar condições de você manter sua empresa tranquilamente. Porque a partir do momento que o consumidor ele é sufocado, ele deixa de consumir. Ele simplesmente vai adaptando o seu consumo a uma situação tão regularizada que, de repente, ele começa a fugir do consumo. E aí o consumo sofre as consequências também. Ou a gente sabe perfeitamente que tem muita gente ganhando muito além do que simplesmente deveria ganhar. Sabe? Então, a gente começa a perceber que a coisa está em determinadas situações abusivas. É isso que nós estamos percebendo.